No estudo de hoje, acho que eu não fico muito tempo sem ler essa página. Então, lá do capítulo 11, vamos hoje estudar o item 8, tá? Item 8 do capítulo 11. Então, quem estiver com o evangelho aí e achar mais confortável acompanhar pelo livro físico, capítulo 11, item 8. Mas eu vou voltar lá para o início para dar os créditos do livro. Então, esse livro foi baixado direto do site da Federação Espírita Brasileira e é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. O livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Essa é a 112ª edição. Tradução do Guilhom Ribeiro é a terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. E essa edição da FEB é de 1996. Bom, então, antes só de nós iniciarmos a leitura do nosso estudo de hoje, lembrar que essa reunião de estudo de quinta-feira ocorre em substituição à nossa reunião mediúnica, a da agremiação. E como eu sempre gosto de lembrar, até porque pode ter alguém que esteja chegando agora, aí, alguém novo, é uma reunião para a qual todos nós colaboramos. Então, apesar de eu estar fazendo uso da palavra para ler e comentar o texto, os seus pensamentos focalizados no tópico em questão, né, o esforço por manter pensamento e sentimento elevados, contribui para que a espiritualidade superior encontre em nós elementos úteis para o atendimento dos espíritos necessitados. Então, mesmo em nós não realizando a reunião mediúnica, os espíritos ainda assim podem fazer atendimentos, que a espiritualidade não ficaria desamparada porque nós estamos em quarentena, não é? Então, certamente, cada um de vocês, mesmo no silêncio, do recesso do seu lar, pode dar contribuição significativa para esse trabalho e nós contamos com essa colaboração. Bom, essa comunicação de hoje, uma comunicação do Espírito Lázaro, e é um dos trechos, para mim, mais poéticos do Evangelho. Eu acho que compete, se é que posso me expressar assim, com os infortúnios ocultos. É uma página belíssima e que traz lições muito importantes para nós. Então, Lázaro vai tratar da lei de amor e se expressa da seguinte forma: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade,
ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Se só tivesse dito isso, Lázaro já teria justificado a sua comunicação. Mas ele ainda traz mais informações importantes para a nossa reflexão. E ele continua então assim: o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Bom, então, se não me engano, recentemente, eu escolhi aquela passagem de Paulo, né, da Epístola aos Coríntios, que fala da caridade. Essa mensagem está muito próxima do entendimento daquela outra. Então, lá, Paulo diz que sem a caridade nada é. E aqui, Lázaro começa nos dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, se Jesus tivesse dito apenas para nós amarmos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, teria dito tudo. Mas ele sabia das nossas necessidades de um desdobramento desse ensinamento para as situações cotidianas, para que, então, nós tivéssemos uma clara compreensão do que significa amar, que não nos equivocássemos no exercício desse sentimento que só nos enobrece. No entanto, se nós subtrairmos qualquer virtude dos ensinamentos do Cristo,
já não é possível exercitar o amor na sua totalidade. Então ele diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Ora, mas por que os sentimentos são coisas tão importantes assim? Então ele diz: e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Essa é uma palavra muito importante, progresso. Por que para nós espíritas é importante essa palavra? Porque, ao contrário de muitas religiões salvacionistas, nós não acreditamos que a adesão a um princípio, a uma ideia, a uma crença, por si só, seja suficiente para garantir a nossa felicidade futura. Nós sabemos que essa felicidade é uma construção que aumenta à medida que nós desenvolvemos as nossas potencialidades, as nossas virtudes latentes, o que significa progredir. Então, não é uma questão de fazer uma escolha correta e garantir o céu ou o inferno. É uma questão de trabalho incessante, de crescimento, de aprimoramento, de evolução, de progresso. E qual o papel que os sentimentos, e em particular o amor, tem nisso? Então, Lázaro continua nos explicando. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, o instinto, que não desaparece por completo, ele é essencial naquele período em que a nossa razão ainda não é suficiente para todas as escolhas que nós devemos realizar. Então, o instinto é como que um impulso, né? É uma mola que nos impulsiona a realizarmos coisas que são importantes para a manutenção da nossa vida, para a nossa sobrevivência, e que nós não faríamos se não houvesse o instinto. À medida que a razão e o conhecimento se desenvolvem, diminui a necessidade do instinto, o que não quer dizer que ele desapareça, mas de alguma forma vai se depurando. Então ele diz, quando mais em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, me desculpem, talvez eu tenha me expressado mal, o instinto não leva ao erro. Então, não me parece que seja exatamente o instinto que evolui, mas a minha fala foi em consonância com a sentença de cima. E os instintos, quer dizer, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então tem alguma relação aí. Né? Mas não é que o instinto era falho no início e vai se desenvolvendo, né? Então, quando nós não tínhamos ainda a razão desenvolvida, fazíamos exatamente aquilo de que necessitávamos, movidos pelo instinto. Bom, mas nesse período da nossa existência, em que nós agimos essencialmente por instinto, é um período ainda primitivo da nossa existência. Não é? É um período em que nós ainda não tomamos nas mãos as rédeas da nossa evolução. Estamos iniciando isso, estamos engatinhando nesse processo. Né? Então, à medida que nós vamos avançando, os sentimentos vão passar a predominar. Mas antes disso, ele diz, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. O que nos parece algo muito fácil de compreender olhando para o nosso mundo hoje. Né? Então, nós vemos comunidades, não sei se hoje a gente ainda acha muito disso, né? Mas não muito distante na história, nós poderíamos encontrar comunidades de espíritos mais simples, espíritos mais jovens na sua caminhada evolutiva, né? Como foram no passado os índios, por exemplo, ou outros grupamentos humanos, que nós percebíamos, né, no seu estilo de vida a simplicidade. Né? Não tinha complexidade de uma civilização com uma ciência desenvolvida, uma arte sublimada,
E, no entanto, nós não encontramos também, não é, as misérias morais, não é, crimes hediondos, né, coisas assim terríveis que homens civilizados muitas vezes cometem. Né? Então, às vezes, não que todas as comunidades primitivas fossem assim, né, mas muitas vezes o pessoal que vive ali junto, e claro que não são espíritos evoluídos, então certamente vão cometer alguns erros e tal, mas a gente vê que o avanço intelectual, às vezes, favorece que o homem dê vazão a distorções, né, e a desvios daquilo que seria o comportamento adequado, desvios muito grandes. Por isso o Espírito diz, né, quando mais avançado e corrompido só tem sensações. Então o homem vive para a satisfação das sensações, que está ligado intimamente à matéria, né? Então é o homem submetendo a sua inteligência à satisfação, é a matéria predominando. Quando instruído e depurado, veja, a instrução por si só não é suficiente. Quando instruído e depurado tem sentimentos. É claro que não é assim, né? Ou tem instinto, ou tem sensação, ou tem sentimento. Me parece, o espírito faz referência ao que predomina. Então, no início, só instinto. Mas aqueles espíritos têm sensações, né? Aqueles homens encarnados, primitivos, são movidos pelo instinto, mas têm a sensação. Mas o que predomina é o instinto. Mais tarde, a predominância da sensação. E mais tarde ainda, o sentimento passará a predominar. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, essa sequência nos dá um parâmetro de autoavaliação. Né? Se nós observarmos o uso que nós fazemos da nossa hora, digamos, aquela sobre a qual nós temos alguma ingerência, porque muitas vezes nós estamos trabalhando e fazendo coisas que não são exatamente o que a gente escolheria fazer, mas a gente tem que dar conta daquilo. Mas na hora que é nossa, que eu não é agora, eu posso escolher o que eu vou fazer. Não é? E essas atividades denotam a predominância do quê? As minhas escolhas denotam que eu sou comandado pela sensação, porque instinto não mais, não somos mais primitivos, então não somos meramente instinto. Mas estamos ali na fronteira ali da sensação e do sentimento. As nossas escolhas, as nossas ações fornecem uma imagem razoavelmente precisa de nós. Se eu quero me conhecer, quais são os meus sentimentos? Quais são os meus pensamentos? Como eu estou utilizando o meu tempo livre? Né? Pode não ser muito, mas aquele tempo que eu tenho, a que tarefas eu prefiro me dedicar? Isso tudo dá um retorno para nós do nosso estado íntimo, do nosso grau de evolução. Então, ele vai explicar que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nossa, eu leio essa frase e eu tenho certeza que ela contém ideias que eu ainda não sou capaz de compreender. Então, quando ele diz que... Bom, quando ele diz o amor não no sentido vulgar, que é muito comum a associação do amor com a sensualidade, o amor no sentido da atração de um homem e de uma mulher, o desejo de estarem juntos. Né? Confunde-se muito comumente amor e paixão, né? Mas ele vai muito além, porque ele diz, não, o amor, mas é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco. Então, acho que a imagem aí não é
exagerada, né? Quando diz ardente foco, é para mostrar que é algo poderoso que nós temos dentro de nós. Condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Eu me sinto quase que inclinado a pedir a ajuda de vocês para entender isso, mas o que me parece que ele está dizendo aqui é que todas as minhas inclinações, aquilo que vem lá do meu eu mais profundo, a minha ligação com Deus, né? Então, mesmo que eu ainda tenha uma série de defeitos, uma série de imperfeições, ainda tenha inclinações equivocadas, algo dentro de mim parece apontar para um caminho bom. De modo que quando eu faço algo bom, eu me felicito intimamente, como que um autorreconhecimento, do mesmo modo que toda ação ruim, mesmo que silenciosa, mesmo que não vista por ninguém, uma palavra emitida, ou mesmo um pensamento, quando equivocado, eu sinto que a coisa não foi corretamente dirigida. Então, me parece que toda a aspiração elevada, toda a inclinação que nós sentimos a evoluir, a caminhar para Deus, e, ao mesmo tempo, todas as revelações acerca da nossa realidade, do que nós somos em essência, do nosso destino, tudo isso parece estar conectado a esse sentimento, o amor. É estranho, né? Mas se você pensar lá naquela questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós compreenderíamos Deus, se nós podemos compreender Deus, e os Espíritos respondem que não, que para isso nos falta um sentido. E eu me lembro do Vanderlei, assim, desculpa, Vanderlei, eu vou citar você agora, mas assim, como uma nota de rodapé, comentando assim, dizendo, poxa, para mim, o que os Espíritos estão dizendo, esse sentido que falta para a gente é o amor. E quando eu ouvi isso, para mim foi uma espécie de revelação, porque fez muito sentido para mim. Então, é estranho, porque a gente associa amor só a sentimento, mas aqui ele está associado à revelação, a um conceito, a uma ideia, todas as revelações sobre-humanas, né? Então, o amor é certamente algo muito mais poderoso do que nós conseguimos imaginar agora. No entanto, me parece, se entendermos razoavelmente o que o Lázaro está dizendo aqui, isso já será extremamente útil para o que nós precisamos agora em termos de evolução. Certamente que mais tarde, em outra condição, nós teremos uma visão ampliada e mais profunda do que é o amor. Mas, por enquanto, me parece o amor condensa em si tudo o que há de bom, tudo o que nos liga a Deus, a origem do amor. Então, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Não acho que ele esteja dizendo aqui, não é, que nós vamos virar uma coisa só, uma perda de individualidade. Não é isso. Mas ele fala aqui não em substituir individualidade, mas personalidade. Então, eu até me lembro uma vez, achei estranho a primeira vez que eu li, mas dizendo que, meio que justificando que espíritos muito elevados, às vezes, espíritos de um mesmo nível, tomavam o nome um do outro para usar um nome que era significativo para nós, entendendo que o outro diria exatamente a mesma coisa. E aí, em algum momento, acho que era nessa questão das comunicações, os espíritos dizem que, à medida que os espíritos vão caminhando para a perfeição, eles vão se tornando mais parecidos. Isso também faz um certo sentido. Pode parecer incômodo inicialmente, né? Mas se nós percebermos, assim, eu acho que o que nos distingue mais uns dos outros são as nossas idiosincrasias, nossas manias, os nossos defeitos. Mas imagina que um espírito perfeito é aquele que age sempre da melhor maneira possível diante de qualquer situação, né? E eu acho que a melhor maneira não deve
ser muito diversa em cada situação. Então, imagino que esses espíritos tomem resoluções bastante parecidas. Não estou dizendo que eles se tornam todos uma coisa só, né? Mas, ao mesmo tempo, também vai diminuindo a importância que ele dá a si mesmo em detrimento dos outros e aumentando o seu sentimento de necessidade de servir os outros, né? Então, ele diz aqui, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, não é uma fusão física, eu entendo, né? Mas uma fusão de sentimento. Então, eu imagino que o sentimento de integração que o Cristo sinta com a humanidade, ele que é tão diferente de nós, mas o tanto de amor que ele tem por nós, o aproxima de cada um de nós, né? Então, às vezes, você está ali no monte, convive, passa anos trabalhando num lugar e convivendo com uma pessoa e nunca se interessou, nunca foi na casa da pessoa, a pessoa nunca foi na sua casa, nunca fizeram nada juntos, a conversa sempre se ateve a questões profissionais. Então, quer dizer, você está ali fisicamente próximo, mas emocionalmente distante. Ao passo que o Cristo, né, que é um espírito evolutivamente tão distante de nós, uma distância infinitamente maior do que a que possivelmente nós tenhamos para qualquer pessoa à nossa volta, né? Estamos praticamente no mesmo nível, e ainda assim, ele está muito mais próximo de nós no que diz respeito ao sentimento. Então, eu vejo essa fusão nesse sentido. Espíritos que se amam integram-se, né? Estão próximos, não se tornam um, mas estão sempre próximos, independente da distância física, próximos pelo pensamento, próximos pelo sentimento, né? Então, é aquele que conseguiu superar o primeiro eu, né? Superar o farinha pouca, meu pirão primeiro, ele supera isso, né? E está preocupado com a felicidade do próximo, com o bem do próximo. Então, com isso, extingue as misérias sociais. Num mundo onde há amor verdadeiramente, que espaço que existe para miséria social? As pessoas não vão permitir, vão se organizar de maneira a que a ninguém falte o necessário. Mas essas misérias não dizem respeito apenas a questões materiais, financeiras, né? Mas a miséria social também do abandono. Eu me lembro de uma colega professora, né, me dizendo que num colégio em que nós dois trabalhamos, de classe elevada, de alunos de famílias ricas, de uma vez um aluno perguntar para ela se ela queria ser mãe dele. E tal a carência afetiva, né? A falta de emotividade em casa, né, transferida para uma professora. Então, as nossas misérias sociais, elas não se restringem a necessidades materiais, mas a todo tipo de necessidade. Então, olha que coisa linda que Lázaro diz agora. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, me parece aqui, ele usa, né, o termo humanidade não como esse estágio hominal, né? Porque uma vez que nós passamos a integrar a humanidade, me parece, seremos seres humanos para sempre. A não ser que o espírito puro seja uma categoria diferente, mas me parece que não. Mas acho que a humanidade aqui se refere à condição que nós nos encontramos aqui, né? A nossa condição de evolução aqui na Terra, essa humanidade, né? Ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Puxa vida, isso é uma coisa que a gente tem tantos exemplos, né? Acho que Deus é tão bom que permite que em todas as épocas, né, nasçam pessoas como uma irmã Dulce e um Chico Xavier que tivemos aqui no Brasil, para citar dois exemplos assim, que se destacam, não que não hajam muitos outros que talvez tenham ficado menos conhecidos, né? Mas de pessoas que realmente encontram a felicidade em servir, né, em fazer
a felicidade do próximo, se não a felicidade, em pelo menos em trazer alívio, né? Em trazer esperança, em trazer conforto, né? O acolhimento, que virou meio moda falar e tal. Mas acolhimento que eu vejo no sentido de que a dedicação da pessoa é como se fosse um constante repetir do eu me importo com você. Né? E como isso é importante, né? Eu me lembro da Vera contando uma vez um assalto que ela sofreu, né? O rapaz chegou todo agressivo e tal, e ela foi tão, meu filho, tão carinhosa e tal, que no final o menino estava pedindo desculpa e não sei o quê. Então, puxa vida, ele podia ter feito um ganho material ali, que ia virar um pão ou um prato de comida, que rapidamente ia desaparecer no seu estômago e a fome voltaria, não é? Mas quanto tempo será que não durou aquele gesto de carinho, né? A lembrança de ter sido visto como um ser humano, como uma pessoa? Né? Quão maior não terá sido esse benefício do que se tivesse realizado alguma conquista material ali, né? Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Eu levei um tempo pensando sobre isso, né? Porque você dizia assim, não conhece a miséria da alma? Tranquilo, né? O sujeito desenvolveu o amor. O que é a miséria da alma? Do que a alma tem fome, sede e necessidade? Amor. Tudo se resume ao amor. O amor é o alimento da alma. Mas aí ele diz também, nem a do corpo. Eu, poxa, mas o Chico era bem pobrinho, né? Ele podia ter sido rico com aqueles livros todos, mas não tinha. Quando era novo, então, nem se fala, né? Que ele e o pai juntavam o dinheiro dos salários que dava praticamente só para o remédio do pai e quase que um ano comendo fiado lá na venda e tal. Puxa, amava essas pessoas, né? Tinha sempre uma palavra de conforto, né? Sempre uma palavra de esperança, tinha sempre tempo, sempre paciência, sempre tolerância, e passou por uma miséria não só em termos financeiros, mas também com o corpinho lá cheio das suas encrencas, né? Um problema na visão, um problema aqui, um problema ali. Mas aí eu fiquei pensando um pouco mais, né? O Espírito não está dizendo, né? O Lázaro não está dizendo, quando ele diz não conhece a miséria da alma nem a do corpo, não é que a pessoa não vai ser pobre, né? Mas eu acho que esse não conhecer, talvez, é não tomar conhecimento. É pobre, mas aquilo nem não faz tanta diferença. Então tem aquele pobre que vive cada minuto da sua vida revoltado porque não é rico, sentindo ciúme, sentindo inveja, dedicando todas as suas energias a conquistar uma condição material melhor, nem que para isso tenha que mentir, tenha que maldizer, tenha que fazer coisas erradas e tal. Então, esse conhece profundamente a miséria do corpo, né? Vive essa miséria intensamente a cada hora do seu dia. Mas a gente vê que tem gente que, mesmo com doença no corpo e com, digamos assim, pouca comida na despensa, vive, parece que esquecido disso, né? Não presta tanta atenção nisso, porque o amor leva a nossa atenção para o outro, né? Me lembro que, muitos anos atrás, a mocidade do Centro Espírita Ibirajara me convidou para fazer um estudo, mas era um estudo encomendado, assim, né? Os jovens, eles formularam umas perguntas e eu ia desenvolver o estudo em cima das perguntas. E a pergunta basilar, assim, era: estavam interessados em entender a diferença de amor e paixão. O que faz muito sentido para mim, né? Porque eram todos jovens, então aquela idade que você começa a se interessar por uma menina, por um rapaz, começa a namorar, e aí fica aquela coisa, né? Será que eu amo mesmo essa pessoa ou eu estou só apaixonado? E isso é uma pergunta essencial, porque isso vai determinar a continuidade ou não da relação, né? Eu continuo investindo ou isso é um equívoco, né? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo
e falei para eles o que eu vou repetir para vocês aqui. Isso não está escrito nos livros, tá bom? Então, vocês me desculpem se tiverem um pensamento diferente. Faço questão de dizer que isso não é doutrinário, mas eu espero, me parece, pelo meu entendimento, que está de acordo. Que a paixão, ela se volta para você. Se eu estou apaixonado, quem é importante para mim sou eu. Porque eu só estou feliz quando o outro está do meu lado. Então, na verdade, a minha preocupação, o meu objeto, não é o outro. O objeto da paixão sou eu mesmo. E a paixão exige satisfação. Então, se o outro faz o que eu quero, está do meu lado quando eu quero, eu fico bem. Quando eu não consigo isso, eu fico mal. Então, na verdade, o foco do apaixonado é ele mesmo. E o amor é o contrário, né? Você percebe que ama uma pessoa quando a felicidade dela, o bem-estar dela, passa a ser mais importante para você do que o seu. Então, eu me lembro, a primeira vez que a Simone foi chamada para fazer uma palestra, eu também estava fazendo um trabalho. Eu sempre queria que ela fosse nas minhas palestras. E daquela vez ela não foi. E eu fiquei muito feliz. Não pela ausência dela, mas pelo motivo. Porque eu sabia que o que ela estava fazendo era muito bom para ela. Então, nota, um apaixonado não teria essa reação. Ficaria contrariado com a ausência do outro. Mas então, eu disse para os jovens, olha, você tem que perceber na sua relação, se você só fica feliz quando o outro faz tudo o que você quer, você não ama, você está apaixonado. Agora, quando o seu maior interesse é o bem do outro, bom, aí você pode começar a acreditar que o que você sente é amor. Então ele diz, ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Então, a alma se alimenta do amor e o corpo meio que se esquece de si mesmo por estar por demais preocupado com o outro. E aí ele diz de forma tão bonita, parece até aqueles textos do Leon Denis, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. O que quer dizer isso? O que amor tem a ver com velocidade? Tem ligeiros os pés, não é? Mas é que a gente vive, né, as sensações, os vícios, as imperfeições são algemas, são correntes. É como se a gente andasse em areia movediça, em areia fofa, no nosso pé afunda, fica preso. Né? O amor é algo que liberta. O amor não faz exigência. O amor não espera nada em troca. Então, quem ama é leve, é livre, tem ligeiros os pés. Né? E vive como que transportado fora de si mesmo. Né? Então, eu imagino que um espírito puro não precisa viver fora de si por amar, mas num mundo tão materializado, com tanta imperfeição, não é? Aquele que ama num mundo desse vive como que numa outra esfera, né? Transportado fora de si mesmo, não está ali circunscrito, né, ao seu corpo, às suas sensações, como que se dilata. Então, essa pessoa que vive, né, eu me lembro de uma cena, achei tão bonito, pena que isso não é uma história verídica, né, mas ela veio de uma mente brilhante, né, e de um homem que foi, digamos assim, nos seus romances, um grande moralista, que foi Victor Hugo. Então, tem uma passagem dos Miseráveis, o Jean Valjean, que era uma pessoa que fugiu da prisão, e aí mudou de nome, entrou numa cidade, prosperou, se tornou empresário, acabou virando prefeito da cidade. E aí chega a notícia de que numa outra cidade lá, acho que tinham prendido o Jean Valjean, e ele não podia permitir aquilo. Mas nesse ínterim, uma moça que trabalhava na sua fábrica lá, foi demitida, porque ela trabalhava na fábrica de dia e se prostituía à noite. Quando as pessoas lá que gerenciavam a fábrica descobriram, demitiram ela. Mas ela fazia isso porque ela mandava dinheiro para uma filha, ela era uma mãe solteira,
para uma família que cuidava da filha dela. A família fazia cada vez mais, tratava mal demais, ela explorava a menina, mas dizia que precisava sempre de mais dinheiro. E ela não estava conseguindo bancar isso. Acaba que mais tarde o Jean Valjean, o senhor Madeleine, vai adotar a menina quando a mãe morre. Mas no filme, em que o Jean Valjean até o Gerard Depardieu, a moça tinha sido demitida e achou que fosse ele que tivesse mandado, ele não estava nem sabendo. E ela vai tomar satisfação e cospe no rosto dele. Gente, ele era o prefeito da cidade, o dono da fábrica. Ela era uma coitada. E ela vai e cospe no rosto dele, e ele porque a cabeça dele naquele momento era o seguinte: eu preciso ir para outra cidade e impedir que um homem seja preso por algo que ele não fez, como se ele fosse eu. Então tem que ir lá dizer que aquele homem não é o Jean Valjean. Então não tinha tempo, ele estava tão preocupado em fazer o que era certo, que não tinha tempo nem para se sentir ofendido. Não houve uma reação assim de desconforto, nada. A mulher foi, soltou os impropérios, cuspiu no rosto dele, só ele falou, não, tá, depois vamos ver isso, discutir, sai, vai lá e depois volta, mas aí a moça acaba desencarnando, ele vai cuidar da filha. Mas então a gente vê isso, né, que essas pessoas, não é que elas não, não sofram, elas sejam... mas o amor é algo que fortalece demais a pessoa, né? Você pode ser até um corpo frágil, como normalmente essas pessoas têm, como foi o caso do Chico, da Madre Teresa, da irmã Dulce. Você olha aquele corpo e não são essas pessoas fortes, né, bem alimentadas, mas aquilo ali é de uma resistência moral, né? As coisas mais dolorosas acontecem, as pessoas permanecem caminhando serenas, né, mantendo a sua fé em Deus, num destino melhor, né? Isso dá uma têmpera para o espírito inapreciável, né? Uma fortaleza a toda prova. E aí, para fechar esse que para mim é um dos parágrafos mais lindos do Evangelho, Lázaro diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Além da poesia, eu percebo aqui o esforço do Lázaro para criar imagens que nos aproximem da compreensão do poder que tem isso a que nós chamamos amor. Então ele diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se. Sabe aquela cena do filme que tem um personagem principal que tem uma sensibilidade extra? E aí uma cena anterior mostra alguma coisa importante acontecendo. É aquela pessoa que está em casa ou andando, conversando, ela para. E como se o filme estivesse dizendo para você: olha, a pessoa não está lá vendo, mas ela sentiu que alguma coisa aconteceu. Eu imagino que é isso. Então, para quem já saiu daquela casca grossa da matéria, para quem já conseguiu caminhar um pouquinho no sentido da sensibilidade espiritual, imagina assim, Jesus, quando Lázaro diz aqui, né, Jesus pronunciou a palavra, né? Eu acho que a palavra ela é investida de um poder, mas a gente não precisa ter escutado, porque ele dizer que Jesus pronunciou a palavra, eu imagino, é Jesus exalando o seu amor por todos nós, não é? Nos cobrindo, nos envolvendo com esse amor. E aqueles que têm já uma sensibilidade recebem esse choque, essa impressão dessa coisa que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não enxerga, mas que é das coisas mais poderosas que a gente carrega dentro da gente. Então, quantas vezes a gente já não leu ou já não ouviu nos estudos na nossa casa espírita
né, o relato de momentos em que espíritos estão fazendo atendimentos ou estão lidando com outros espíritos muito endurecidos, e chega um momento, ó, daqui a gente não passa, agora só o amor é que pode funcionar, é que tem chance de realizar a transformação. E para mim, de todos esses momentos, mais emblemático é aquele que o Gregório vê a mãe. Então, o desabamento dele, engraçado, porque a cena é de alguém desabando, né? Mas na verdade é o início do levantamento do espírito, né? Mas aquilo ali dá para a gente uma noção ligeira, leve, do poder que essa coisa chamada amor, que a gente identifica aqui como um sentimento, mas acho que é algo maior. Então, sentimento quer dizer mais do que a gente imagina, né? Que a gente está tentando entender. Mas aí, olha só, vem esse segundo parágrafo. No início eu não gostava muito, porque eu acho o primeiro tão lindo e poético, esse segundo parece uma coisa mais fria, informativa, mas ele é perfeito, porque a ideia da reencarnação, entender que nós reencarnamos, isso nos ajuda imensamente a desenvolvermos o amor. Então, tudo aquilo que a gente podia usar como desculpa para não gostar do outro, para não amar o outro, para se diferenciar, para se afastar, a reencarnação derruba isso tudo. Tudo. Se eu, por muito endurecido, posso, então, na ausência de qualquer justificativa, dizer, mas eu não gosto do mesmo jeito, eu não quero amar. Tudo bem, mas desculpa para isso a reencarnação não deixa. Não deixa. Ah, mas eu não gosto daquele porque ele me trata mal. Mas você lembra das suas vidas anteriores? Você tem certeza que já não fez muito pior do que ele? Isso você quer que todo mundo te odeie também? Você não quer que pessoas gostem de você? Então, a percepção da dificuldade do outro é justificativa para você não amá-lo, não querer o seu bem? Ainda bem que não agiram assim com você, né? Ainda bem que seu anjo da guarda não pensa assim. Então, mas eu sou desse país, outro é do outro, dessa religião, outro quer dizer, a reencarnação acaba com isso tudo. Nós somos, em essência, todos iguais, que circunstancialmente nos encontramos vivendo experiências diferentes para que essa diversidade de experiências nos favoreça o desenvolvimento de diferentes virtudes, diferentes habilidades. Então, se eu nascesse sempre nas mesmas condições, isso atrapalharia o desenvolvimento de uma série de coisas. Então, é importante, né? Mas a ideia da reencarnação, nada estabelece melhor a ideia de uma fraternidade. Porque o que é fraternidade? Fraternidade vem de fratelo, de irmão. Então, com a ideia da reencarnação, o único elo real que nós temos entre nós não é o da nacionalidade, não é o do gênero, não é o da idade, não é o da adesão a esse ou aquele partido, não é do pertencimento a essa ou aquela etnia, é o da nossa filiação. Todos somos filhos de Deus e, portanto, essencialmente irmãos. O resto é circunstancial. Em essência, nós somos irmãos. Nenhuma filosofia estabelece com base tão segura, tão firme a fraternidade, do que dizer: vocês não têm diferenças em essência. São filhos do mesmo pai e foram criados idênticos. Então, a reencarnação é uma ideia belíssima. É uma realidade essencial. Sem a reencarnação não haveria justiça, sem a reencarnação seria muito mais difícil amar. É através da reencarnação que nós aprendemos a amar aqueles a quem odiamos. A reencarnação nos dá essa oportunidade de reencontrarmos aqueles que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram
e reconstruirmos os nossos laços uns com os outros em bases diferentes, com base no amor. Então, apesar da minha dificuldade inicial, da minha incompreensão, às vezes eu queria estudar essa mensagem, mas eu queria, não vou ficar só no primeiro parágrafo, que ele fala essas coisas lindas do amor, e de repente, do nada, vem, mas a reencarnação, puxa vida. E aí, agora eu entendo, essas coisas estão muito ligadas. É através da reencarnação, essa ideia perfeita, como todas as outras de Deus, que nós temos a oportunidade de desenvolver esse amor que Lázaro tenta descrever para nós e que representa a nossa libertação. Então, ele termina dizendo, disse eu, que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos. Isto é, que aperfeiçoar estes últimos sufocando os germes latentes da matéria. Não é não gostar da matéria, não é como aquele pessoal ficava se martirizando, achando que a matéria é coisa ruim, não é isso. É não se deixar sob o controle da matéria. É valorizar a possibilidade de estar ligado ao corpo, né? Mas reconhecer, em essência, sou um espírito, então a matéria deve ser posta sob o meu comando. Eu é que tenho, eu, espírito, é que preciso assumir o comando. Mas veja, as imperfeições, as inclinações para a sensualidade, para a gula, não nos são dadas pelo corpo, né? Então, os espíritos viciados em bebida, em sexo, em comida, desencarnam e continuam tendo essas necessidades. Então, é uma questão de nós nos ajustarmos, né? Tomarmos as rédeas, entendendo. E como é que a gente faz isso? Isso é que eu acho importante. Você precisa se alimentar. E nada impede que você, entendo que fazer um almoço, uma janta, faça uma coisa gostosa, né? Não, vou fazer comida insossa porque eu devo sentir prazer comendo. Não é isso. Mas, se você começa, de repente, não, vou sair do ESG porque agora eu, todas as noites, vou passar cozinhando um super jantar especial para mim. Bom, aí a coisa tomou um outro rumo. Não é? Então, não há mal em, né, um casal que se ama, que se une para constituir uma família, certamente que há prazer sexual na sua comunhão. Isso não é ruim. Mas o sentimento é que domina, é que vem em primeiro lugar. Né? Então, e como é que isso acontece? Não é automático. Num momento, as sensações me dominam. Eu já percebo que tem um sentimento aqui, não sou uma pedra, né? Tem sentimento, mas a sensação domina. Como é que isso vai se modificar? Não é automaticamente. Não é um processo natural. O entendimento de que essa mudança tem que se dar é que vai promover, então, uma mudança de comportamento. E como é que a coisa acontece? É menos brigando com o mal e mais investindo no bem. Então, o sentimento, ele vai passar a predominar sobre a sensação quando eu passar a dedicar mais e mais e mais o meu tempo a atividades que exercitem e estimulem os bons sentimentos. E cada vez menos as atividades que falem somente a sensação. Então, é nesse exercício, que nós vamos promovendo essa mudança, que é gradual e cuja velocidade será dada pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. Então, olha que coisa, que didática, que beleza. O espírito precisa ser cultivado como um campo, ou seja, é labor, é trabalho, é dedicação.
Nós somos um campo a ser cultivado, né? Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, que essas belas palavras do Lázaro, que me parece embalou esse tema, que já é por si só bonito, com essas belas palavras para nos inclinar ainda mais, para nos atrair, né, para nos seduzir no bom sentido, para essa ideia, para essa mudança de comportamento, menos instinto, menos sensação, mais sentimento, mais amor. Mas isso, como ele diz, depende de trabalho, de dedicação. Cada escolha que nós fazemos, cada minuto do nosso dia, vai favorecer o fortalecimento da sensação ou o fortalecimento do sentimento. Então, precisamos deixar a ingenuidade de lado, ficarmos ligados, atentos, espertos às escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Para encontrarmos, então, passarmos a encontrar na lei do amor esses gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, que Jesus, que foi a expressão do amor aqui na Terra, continue nos envolvendo com o seu amor e nos atraindo para esse caminho bom que nos levará a Deus e à nossa felicidade.